Em sequência ao nosso estudo sobre oração, ainda estudando sobre a oração que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, hoje nós meditaremos na segunda petição, no segundo pedido que o Senhor Jesus nos instrui. E vamos ler então Mateus capítulo 6 a partir do verso 9, o qual ensina: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa é a primeira parte do versículo 10, venha o teu reino, onde o Senhor Jesus nos instrui que na oração, além de nós reconhecermos o relacionamento de proximidade que temos com Deus, Ele sendo nosso Pai, mas também de reverência, porque o nosso Pai está nos céus, porque Ele habita com seu alto e sublime trono nos céus. Além de buscarmos a santidade de Deus em nossos pedidos, nós devemos clamar para que o reino de Deus venha sobre nós. Perceba que essa questão do reino de Deus é tratado no capítulo 6 de Mateus, como já vimos, quando o Senhor Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que nós necessitamos, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Veja que Jesus, ele não se satisfaz em apenas dizer que nós devemos buscar a santidade do nome de Deus, mas veja que ele ainda num segundo pedido, ele nos instrui a buscar a glória de Deus, a buscar que o reino de Deus ele venha sobre nós. Perceba que a diferença e o progresso que há entre o primeiro e o segundo pedido, onde ele colocou a santidade do nome de Deus e agora ele coloca que o reino de Deus venha sobre nós, o que é acrescentado aí é que nós reconhecemos que a santificação do nome de Deus, que a glória de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, mas ao mesmo tempo que isso nos beneficia. Perceba que quando Jesus ele nos ensina a orar, venha o teu reino, significa que nós reconhecemos que o reino de Deus, que quando o reino de Deus vier sobre nós, isso nos satisfará o coração, isso realmente nos abençoará. Perceba que quando nós dizemos que Deus ele busca a sua glória em todas as coisas, nós podemos entender da forma errada essa petição. Nós podemos entender que Deus se preocupa apenas consigo mesmo e com a sua glória em detrimento de nós, quando na verdade o que a palavra de Deus nos ensina é o oposto disso, que o Senhor ele busca a santidade do seu nome, porque ele nos ama. Veja, obviamente Deus ele é acima de qualquer outra coisa, ele busca a sua própria glória, porque Deus ele é melhor do que qualquer outra coisa. Mas isso não significa que Deus não se preocupa conosco, isso não significa que as nossas necessidades não estão contempladas na glória de Deus. Perceba que há um desejo do coração do cristão que o reino de Deus venha sobre nós. Veja, Jesus, quando ele estava aqui nesse mundo, sendo tratado como um rebelde, como alguém que queria instaurar uma nova ordem aqui física e humanamente falando, quando ele foi levado a Pôncio Pilatos sob a acusação de motim, Jesus ele afirma para Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Perceba que Jesus ele fala isso para meio que tranquilizar Pilatos com relação a pretensões políticas que o Senhor Jesus poderia ter. Veja, o Senhor Jesus ele deixa claro que não há pretensões políticas em sua vinda. E da mesma forma, irmãos, nossas pretensões com relação à nossa existência aqui nesse mundo deve ser que o reino de Deus ele venha sobre nós. Esse deve ser o desejo do coração de um verdadeiro cristão. Infelizmente, no momento em que vivemos em pandemia, no momento em que vivemos de uma acentuação sobre discussões políticas tão fortes, é triste vermos que cristãos e pessoas em gerais, elas passam mais tempo se manifestando sobre questões políticas do que sobre qualquer outra coisa. Obviamente, irmãos, no momento em que nós vivemos, talvez seja necessário realmente que nos manifestemos politicamente, que nós informemos ao mundo o que é que um cristão verdadeiramente deve pensar a respeito dos assuntos que estão à nossa volta. Mas nós não devemos perder de vista, irmãos, que o reino de Deus é o reino que nós buscamos. Que se nós queremos um líder perfeito a quem nós devemos seguir, não é um líder político humano, mas é o líder, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Veja que é o reino de Deus, é o governo de Deus sobre a nossa vida que nós buscamos em oração.
É assim que o Senhor Jesus ele nos instrui a viver. E da mesma forma, nós devemos, não só com nossas orações, mas nossas vidas devem ser uma extensão da nossa oração. Nós devemos buscar com a nossa vida que o reino de Deus seja sobre nós. Mais importante do que qualquer outra coisa, irmãos, em nosso coração deve ser um desejo de ver o reino de Deus se concretizando aqui. E o que então é esse reino de Deus? O que seria então essa concretização desse reino celestial? Nós podemos observar, irmãos, que em Lucas capítulo 11, onde a oração do Senhor é nos ensinada também, ele segue no seu contexto justamente aquele encontro de Jesus com Marta e Maria, onde as duas estão discutindo, onde Marta e Maria elas querem saber, onde Marta questiona e pede para Jesus exortar Maria para que ela possa ajudá-la nos afazeres de casa. Mas a resposta de Jesus, pelo contrário, é uma exortação a Maria, uma exortação a Marta, perdão, dizendo que Maria escolheu a melhor parte ao estar aos pés de Jesus. Mas Marta, em seu desejo, em suas preocupações com as coisas desse mundo, que vejam, irmãos, são preocupações legítimas, ela queria arrumar casa, mas nunca ela poderia pensar que arrumar casa ou fazer qualquer outra coisa referente a esse mundo é mais importante do que estar aos pés de Jesus. Da mesma forma, nós entendemos que a oração do Senhor, ela nos ensina isso, que a nossa prioridade deve ser com o reino de Deus e com a sua justiça. O reino de Deus deve ser a prioridade em nossos corações e em nossas ações. Nós devemos, irmãos, ser conhecidos não pelos políticos que nós defendemos, não pelas posições políticas que nós argumentamos e que nós entendemos ser melhores, mas nós devemos ser conhecidos como cristãos, como aqueles que buscam a vinda do reino de Deus. E o reino de Deus virá, irmãos, não por uma força política, mas o reino de Deus virá por forças espirituais, pela pregação do santo evangelho de Deus. Perceba que quando nós reconhecemos que o nosso desejo do coração deve ser o reino de Deus, isso significa que a igreja, que o governo de Deus sobre a igreja é quem deve ser a nossa maior preocupação e não o governo de Deus sobre o Estado. Porque a igreja é quem é governada de forma especial por Jesus Cristo nessa existência presente. A igreja é quem é o corpo do cabeça que é Cristo. E é através da igreja, irmãos, que Deus irá transformar esse mundo muito mais do que pelo Estado. Obviamente, a palavra de Deus ela dá funções ao Estado, de que ele deve exercer justiça, de que ele deve punir o malfeitor e deve exaltar e deve recompensar aqueles que são bons. Mas, irmãos, a igreja é quem tem poder para transformar, inclusive, os maus em bons. A igreja é quem tem poder para, de fato, com o santo evangelho de Deus, as pessoas poderem realmente ser recompensadas, não com bênçãos materiais, mas com bênçãos espirituais e eternas. Percebam, irmãos, que muitas vezes, pela nossa forma de viver, nós nos comportamos como se o reino desse mundo fosse mais importante do que o reino eterno. Cristãos acham que o reino de Cristo virá por uma transformação na sociedade, uma transformação política, econômica, social, quando na verdade, irmãos, a palavra de Deus nos deixa muito clara de que esse mundo jaz do maligno, que um cristão ele nunca vai estar completamente satisfeito com sua vida aqui nesse mundo. Por mais que Deus ele possa nos abençoar através desse mundo, através das coisas desse mundo, as bênçãos maiores, é exatamente aquilo que Jesus falou para Maria, o que Jesus falou para Marta em relação a Maria. Maria escolheu a melhor parte. Vejam, irmãos, que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, nós estaremos buscando a melhor parte. Abençoados são os cristãos que vivem em nações onde o governo político, onde o Estado, eles obedecem à palavra de Deus. Mas infinitamente mais abençoados são os cristãos que buscam se submeter à palavra de Deus e que buscam a vinda do reino de Deus e que têm pregado o evangelho nesse mundo. Esses são os cristãos que realmente estão sendo abençoados. Então, a busca pelo reino de Deus, irmãos, é um convite à igreja a se comportar de modo que evidencia esse mundo de forma clara de que o nosso reino é celestial.
de que nesse mundo nós teremos aflições, de que nesse mundo passaremos por tribulações, mas nós podemos estar felizes, porque de forma perfeita e final. Nós sabemos que o reino de Deus, ele vai chegar apenas de forma completa com a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar para nos buscar, aí sim o reino final e completo dele será instaurado entre nós. Aí sim ele enxugará dos olhos toda lágrima, aí sim todas as injustiças desse mundo cessarão. Os justos serão recompensados plenamente e os ímpios serão castigados plenamente. E o povo de Deus vai poder se alegrar no seu Senhor. Irmãos, vivemos em tempos difíceis. E é justamente por vivemos em tempos difíceis que o Senhor nos fala através desses tempos difíceis que nós não devemos buscar e colocar nossa esperança nesse mundo, mas que no reino de Deus, na vinda do reino de Deus, é onde deve estar a nossa esperança. Que o Senhor nos conduza, irmãos, nessa expectativa pelo reino de Deus, nessa expectativa pela vinda do Messias, nessa expectativa por essa mensagem que nós anunciamos do Evangelho e no aguardo da vinda perfeita do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.